Olá, boa tarde. Hoje nós iremos fazer nossa última videoaula. Nessa videoaula de hoje, eu vou trabalhar com um mosaico na placa cimentícia. A placa cimentícia é um material utilizado para fazer o mosaico em áreas externas, ele é específico para esse fim. Você pode deixar o mosaico prontinho, só chegar no ambiente e fazer a aplicação. No meu caso, vai ser um número residencial. Nesse número residencial, eu procurei tematizar os peixinhos, o fundo do mar aqui de Imbituba. E eu vou utilizar alguns materiais diferentes e espero que vocês gostem. Para fazer o número residencial dessa videoaula, a gente vai precisar do material chamado placa cimentícia, que é um material específico para fora. Esse material não é muito fácil de encontrar, por exemplo, em Imbituba não é fácil de encontrar, não. Aí, para fazer o número, eu vou utilizar um número em cerâmica esmaltada, que eu mesma que modelei e esmaltei. Um peixinho, que eu vou colocar ele aqui. Agora eu vou arrumar uma estrelinha do mar. Ela quebrou aqui, mas não tem problema, a gente acaba adaptando. Eu vou utilizar também outro material, que é a proposta desse número de residencial, é com a mistura de materiais, né? A gente já colocou alguns aqui, e aqui eu tenho pedacinhos de vidro, que eles foram boleados num forno, então eles não estão cortantes. Eu vou usar para a basezinha da alga. A gente vai dispondo o material e vendo como ele se posiciona. Eu vou escolher 3 cores de pastilhas. Eu já escolhi 3 cores de pastilha. Pastilhinha 2x2, pastilhinha de vidro, 2 tons de azul e o begezinho para colocar na areia. Então, a ideia é isso aqui. Nós temos 3 níveis de cor separados com o desenho no lápis. E eu vou colocar dessa forma as pastilhas de vidro. Depois, no resultado final, vai ter essa diferença de cores, vai dar pra gente ver bem. Então, mais ou menos, é isso aqui que a gente vai fazer de mosaico. Novamente, eu vou usar um material específico para área externa, que é a cola Cascorês e o massa aplique. A gente vai misturar na proporção de 1:1. Acidentes acontecem. Faz parte. A cola massa aplique e a cola Cascorês. Aquela mesma medida já quando a gente fez o vaso, 1:1. Tô com o dedo sujo mesmo, então vamos misturar. E após misturar, a gente vai começar a fazer a aplicação dos elementos todos nessa plaquinha cimentícia. E também a gente vai fazer o número 2, que também é com a placa cimentícia. Eu faço o recorte dela com a tico-tico mesmo, mas pode ser feito com a maquita também. Ela levanta poeira. Na tico-tico, ela vai levantar poeira. Com a maquita, não, porque a maquita é com água, né? Ó, número 2 pode ficar aqui assim. Também é uma cerâmica esmaltada, modelada, esmaltada por mim. Eu escolhi um rabinho de baleia. E as pecinhas de vidro também foram boleadas num forno comum de queima de cerâmica, para não cortar os dedinhos, né, na hora de fazer, na hora de passar o rejunte.
Então, a gente vai colocar eles nessa sequência. Aqui. E a ideia é aplicar os dois números assim, um do ladinho do outro, inclusive o número da minha casa. Para fazer a cola, a gente já misturou massa aplique e a cola branca. Agora, a gente vai passar atrás das peças e vamos colar nos devidos lugares. Essas peças podem ficar no tempo. A cerâmica esmaltada é tranquilo ficar no tempo. O vidro que a gente utilizou, que eu vou colocar aqui na lateral, imitando a alga, também dá para... Também pode ficar no tempo e também pode ser usado com essa mistura. Nós iremos usar para fazer o trabalho com as pastilhas, a turquesa com roldana, caso haja necessidade de cortar as pastilhas. Então, a gente vai começar pela parte de baixo, com a pastilha bege, imitando os tons de areia do fundo do mar. Uma coisa que a gente precisa observar é que às vezes acontece a gente passar um pouquinho aqui a cola, se ela secar, ela vai dar um volume e vai acabar fazendo com que a pastilha fique mais alta que as demais. Outra coisa é observar a colocação das pastilhas bem no limite do corte da placa cimentícia. Agora chegou a hora que eu vou precisar cortar as pastilhas de acordo com a linha, ó. Então, aqui, cortei. E colei ela aqui no limite. Vamos seguir a colocação das pastilhas agora, no número 2. O que também acontece às vezes é que a gente faz, ó, procura aqui, já eu não vou conseguir seguir bem o desenho, mas não tem problema. Aqui, ó, cortar a pastilha, ali eu vou precisar colocar para dar o segmento da linha do desenho.
Agora vamos colocar esse tom de pastilha azul. Ele vai aqui nessa primeira faixa, nessa terceira, nessa primeira e nessa terceira. E assim estão quase prontos os nossos números residenciais. Nessa parte aqui onde está faltando colocar as pastilhas, eu vou preencher com essa pastilhinha que é um tom diferente. Após 2 horas, 1h30, 2 horas, eu deixei secando, ó, tá bem coladinho, as pastilhas estão bem coladas nos 2 números. Então, agora a hora do rejunte. O rejunte, ele pode ser variado, pode ser um quartzolite, pode ser um... Aqui em Bituba eu compro esse aqui da Cici, que também tem o mesmo resultado do quartzolite, ele é um rejunte bem fininho, fininho, fininho. Então, eu vou
utilizar o rejunte branco para dar a cor cinza nele. Vamos misturar a água no rejunte até ficar com uma consistência meio pastosa. Vai rejuntando. Geralmente eu uso esses potinhos comuns de doce de leite, de nata. Que como eu trabalho bastante com peças pequenas, para mim eles dão resultado. Então, umas 3 gotinhas, 2, 3 gotinhas, dependendo do tom do cinza que você quer dar. Até atingir a cor que você deseja. Então, vou colocar aqui em cima e vou começar a rejuntar espalhando. Eu passo mesmo por cima da peça esmaltada também, não tem problema, porque como ela tá vitrificada, não vai estragar. E assim eu vou fazendo a aplicação do rejunte, mesmo aqui no vidro. Não tem problema, porque é vidro, também tem uma superfície vitrificada. Tudo bem rejuntadinho, eu tiro o excesso aqui lateral. Porque esse excesso lateral depois prejudica na hora de dar o acabamento. E agora vamos rejuntar o número 2. Ele também tem uma peça esmaltada aqui, o rabinho da baleia. Como ela tem uma superfície vitrificada, não atrapalha. Aqui eu tenho o vidro, que eu fiz para imitar as algas. Quanto mais tu espalhar, mais ele vai entrando nas frestinhas aqui das pastilhas. A intenção do rejunte é cobrir essa parte dos espaços aqui. Que é aí que eu falo novamente a revelação do mosaico. Para mim, é a colocação do mosaico, do rejunte. Próximo passo agora é fazer a limpeza do rejunte. Eu tiro um pouco do excesso com os dedos, porque você acaba passando novamente o rejunte, às vezes fica uma diferença, fica mais planinho daí entre uma tecela e outra. Vou tirando o excesso, ó, aqui ó. Deu um degrauzinho, aí passando com o dedo você acaba minimizando essa diferença. Hoje tá um dia bem quente, então o rejunte ele seca mais rápido, mas ele ainda precisa ir secar, ficar um tempo de secagem para poder impermeabilizar, senão o rejunte fica muito úmido. Aí vou passando o pano, às vezes fica um excessinho de cola, a gente tira com o pano. Como eu trabalhei com a cerâmica esmaltada, ela é cerâmica, então a lateral dessas peças que usei, elas são argila crua, queimadas, mas cruas, então o rejunte acaba ficando mais. Aí para tirar isso, eu utilizo ou um espetinho de churrasco, tem aqueles pauzinhos do sushi, o hashi, né? Tem esse com a ponta assim, com essa pontinha, ou então ele redondinho,
com a ponta redonda. Eu dou uma variada. Então, eu venho aqui, ó, e tiro esse excesso. Eu dei uma batidinha de leve na hora que eu fui tirar a sujeira do rejunte e caiu uma pecinha. Você pode usar o subterfúgio de uma cola adesiva, um Super Bond, para colar a pastilha que caiu. Não tem problema. Só que tem que deixar secar um pouquinho para depois rejuntar novamente, porque ficou, ó, caiu o rejunte. Vamos agora continuar aqui a limpeza do número 3. Tem uns pedacinhos de cola que ficam, às vezes a gente tá com a mão suja de cola, encosta no trabalho e acaba sujando, mas não tem problema. O importante é secar o quanto antes, rejuntar, fazer a limpeza do rejunte o quanto antes, para evitar, porque se deixar vai ficar marcado. Ele tem cola, né? Ele aparece e vai ficar marcado. Então, o ideal é ir limpando. Limpar bem aqui ao redor da estrela para ficar bonitinho. Tá bem pronto, agora tá bonitinho. Então, vamos aplicar de novo um pouquinho de rejunte aqui. Pronto. Pronto, número 3 é um pano comum. Eu gosto de usar pano para limpar. Acaba sendo até uma forma de reciclar aquelas camisetas velhas, até meia. Até meia dá para reciclar e limpar o rejunte. Vamos agora para a limpeza do número 2. Ele já ficou um tempinho mais secando. Aqui, ó, essa manchinha aqui e aqui é do papel craft, porque as pastilhas vêm encarteladas. Então, elas, às vezes, dependendo da cola, que a pastilha é encartelada, ela gruda um pouco mais. E às vezes não sai. Mas como o rejunte é molhado, ó, acaba saindo. Só esfregar com o dedo que ele acaba saindo. Vamos tirar o excesso aqui da lateral do número também. E agora é a hora do acabamento, justamente dessa lateral dos 2 números. Como sempre, o rejunte solta esses pedacinhos aqui, essa melequinha. Eu dou uma limpada sempre ao redor e na base para evitar, ó, de grudar. Ainda mais que essa superfície adere muito rápido o rejunte. Então, a mistura tradicional de cola branca com o rejunte para fazer esse acabamento lateral. Eu misturo na mão mesmo, já fica prático. Misturo bem. E agora começo a fazer essa aplicação lateral, para vedar bem.
Como esse rejunte ele vai ser impermeabilizado, não tem problema fazer o acabamento com o rejunte com a cola. São técnicas e técnicas, e teorias e teorias. Todos os números de mosaico que eu já fiz, eu sempre fiz desse jeito. E nunca tive reclamação de cliente. Ah, o número caiu. Uma técnica bem executada, materiais bons a serem utilizados, faz uma diferença enorme na qualidade do mosaico e na durabilidade, que a ideia do mosaico é ser durável. Eu esperei 2 horas para secar bem o rejunte, ele tá bem sequinho, para depois fazer a impermeabilização. Vamos proceder da mesma forma como eu fiz nos vasos lá na primeira videoaula. Esse é o verniz acrílico, ele tem esse tom esbranquiçado e é só passar. Eu carrego bem o verniz para preencher toda a parte do rejunte, que é para evitar das pastilhas soltarem. Esse material que eu uso, que é a placa cimentícia, ela já é específica para a área externa. Eu utilizo esse material para fazer mesas, quando ficam fora. Qualquer mosaico fora, eu uso a placa cimentícia. Não esquecendo também de fazer aqui um acabamento lateral de toda a volta do mosaico. À medida que ele vai secando, ele vai sumir o esbranquiçado, ele vai ficar transparente. Eu gosto de usar o verniz acrílico, porque ele deixa um semi-brilho. Não fica aquela coisa exagerada, aquele brilho assim que incomoda. Me incomoda, na realidade. Agora, vou deixar o número 3 secar. E vamos realizar o mesmo procedimento no número 2. Eu deixei o verniz secar durante meia hora. Agora o mosaico está impermeabilizado e já está pronto para instalar. Ficou aqui atrás um pouquinho de rejunte, mas não tem problema. Para você ver como essa placa, ela é boa. Nem tinha cola. E ficou o rejunte atrás, mas tudo bem. Não tem problema. Vai ser colocado a argamassa para fazer a instalação e não tem problema. Para fazer a instalação desse número de mosaico na parede, basta colocar o cimento cola ou argamassa atrás. Eu sempre deixo uma diferença de 2 dedos de cada lado, porque na hora que você faz a força para aplicar o número na parede, ele pode, né, a massa pode ir pro lado, então acaba não, para evitar de sujar a parede em si. E este foi os números de mosaico que eu fiz pro terceiro vídeo aula.